Então, vamos iniciar a nossa live, nossa aula de hoje, que é falando sobre o seu melhor paciente que te ajudará a chegar aos 40K. Tá? E o que é esses 40K? 40 mil reais de faturamento. E eu vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, eu sou a Júlia Érica, e junto com o Thiago Pastor, que não pôde estar presente nessa aula de hoje, ajudamos você, dentista, a faturar 40 mil reais no seu consultório, mesmo atendendo convênio. Tá? Então, vamos iniciar, sejam bem-vindos. Vamos iniciar, já está todo mundo aí com papel, caneta, vocês vão precisar, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem é esse paciente que vai te ajudar a chegar aos 40K, aos 40 mil reais de faturamento? Eu adoro falar sobre esse assunto, tá? Porque, de fato, quando eu entendi o que eu precisava fazer, quando eu conheci isso aqui, foi... além de ter me ajudado, né, a faturar 40K e muito mais do que isso, nossa, abriu um leque despertou várias coisas, várias ideias, enfim, isso me ajudou muito, tá? Então, se me ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar você, certo? Então, vamos lá. Então, quem é esse paciente que vai te ajudar? Ele é uma pessoa alta, uma pessoa baixa, é homem, é mulher, é louro, é moreno, tá? Então, isso quem vai dizer é você, tá? Anota aí. Você que vai dizer, você que vai escolher, dizer, escolher, tá? E direcionar com quem que você quer se relacionar para poder chegar a esse faturamento de 40 mil reais. Continuando. Para você conseguir alcançar isso, você vai ter que entender qual o problema que esse paciente tem e que você vai resolver, tá? Como assim, Júlia? Que problema? É um dente torto que eu vou resolver? É uma falha dentária? É um dente amarelado? Sim, mas não é esse o problema principal do paciente, tá? Por trás disso que eu acabei de falar para você, existe um problema maior. Quem aí sabe me dizer qual é esse problema que eu estou falando? Ou quais são esses problemas que eu estou falando? Vamos lá. Eu não consigo ver as pessoas do YouTube. Eu vou conseguir ver depois, tá? Mas as pessoas do Instagram, eu vou conseguir ver se vocês me responderem, tá bom? Então, vamos lá. Quem gostaria de dar um palpite aí? Que problema é esse que você vai resolver? Vamos lá, Marcelo, me responde. Quem mais tá? Doutora Amanda, a doutora Calita. Quem aí sabe me dizer qual é esse problema? Eu vou conversando aqui, eu vou esperando, tá? A resposta de vocês pra gente não ficar parado. Então, vamos lá. Antes eu entendia que era esse o problema que eu resolvia do paciente, sabe? Que era aquele dente torto. Não que eu não vá resolver, eu vou resolver. Só que, no fundo, não era isso que eu resolvia dele, tá? O que eu resolvia dele, tá? Que eu resolvo, né? Não peguei a pergunta. Vamos lá, Calita. Eu vou falar de novo, tá? Então, para você chegar, tô falando do paciente ideal que você precisa ter, que vai te ajudar a chegar aos 40 mil reais de faturamento, tá bom? Então, você vai precisar resolver
o problema dele, tá? E eu queria saber quais são esses problemas possíveis que você pode resolver, tá? Então, por exemplo, eu antes achava que era o que ele estava buscando comigo era um tratamento ortodôntico para corrigir um dente torto, tá? Isso a gente resolve, tá? Era uma falta de dente, tá? Consequentemente, a gente vai resolver, tá bom? Mas tem um problema mais a fundo que ele nos busca e que se a gente não souber isso, não souber perguntar, né, descobrir, a gente não vai conseguir atingir esse paciente. Entende? Então, eu espero que eu tenha sido clara na pergunta. Vamos lá. Autoestima. Beleza, Amanda. Mas para que esse paciente quer autoestima? Por trás da autoestima tem algo além da autoestima, tá? Então, vamos lá. Vocês não concordam comigo que uma pessoa ela pode ter problemas de relacionamento com o marido ou o namorado se ela tiver um problema de halitose? Não concordam? Fez sentido para vocês? Por exemplo, ela não consegue encontrar um namorado ou uma namorada se ela tem problema de halitose. Entende? Ou, vamos lá, ela não consegue arranjar um emprego porque ela tem uma falha dentária. Quando ela sorri, aparece. E o emprego que ela quer é um emprego que exige uma aparência muito boa. Então, é esse o problema que você vai resolver dessa pessoa, tá? E o seu trabalho, com o que você trabalha, se você é implantodontista, se você é ortodontista, se você é endodontista, se você é... que mais? Trabalhar com harmonização facial, é esse o problema que você vai resolver. Entende? Então, é algo mais a fundo que a gente imagina. E o que você trabalha é o meio que você vai utilizar para chegar a resolver o problema dessa pessoa. Ficou claro, gente? Tá? Então, você precisa saber qual o problema que você vai resolver do seu paciente ideal, tá? Você precisa definir isso. Gente, rapidinho que eu vou mudar para o meu 4G aqui. Só um minutinho que tá oscilando. Só um minutinho, me esperem aqui. Voltei, tá? Que tá falhando aqui, eu acho que é Thiago usando, eu usando, tá? Então tava falhando. Oi, Flavinha! Então, você precisa anotar isso, tá? Qual o problema que você quer resolver do seu paciente? Beleza? Anotem que isso é importante e vocês vão entender o porquê lá no final, tá? Aqui já deu para entender mais ou menos, né? Mas a clareza vai abrindo de acordo com o que vocês forem assistindo a aula. Então, além do problema, vocês precisam saber qual é o desejo desse paciente ideal, tá? Ai, Júlia, mas eu acho que ele deseja fazer um implante. Ele deseja fazer um tratamento ortodôntico com alinhador. Aí ele tem um sonho de fazer um tratamento com aparelho lingual. Não é esse o desejo dele. Não é esse o desejo dele. De repente, existem vários desejos. De repente, o desejo dele seja
fazer uma selfie sem ter que colocar filtro, fazer uma selfie sem ter que escolher aquela pose para esconder aquele dente torto que ele tem. Entende? Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês? Então, a gente é acostumado a vender, tá? A querer vender o tratamento, tá? Mas a gente precisa entender o que o paciente quer. O que o paciente deseja, no fundo, por trás desse tratamento. Faz sentido? Faz sentido para vocês isso? Quem aí de vocês não faz uma selfie e coloca um filtro aí para disfarçar alguma coisa? Na verdade, eu confesso para vocês que eu uso filtro. Agora eu estou sem filtro, tá? Mas óbvio que a gente quer ficar o mais lindo possível, não é? Então, quando eu faço uma foto ou a gente vai fazer um stories, a gente quer ficar bonito, né? Quem é que não quer ficar bonito? A gente vai lá e põe um filtro. Eu uso muito filtro. Sabe por que eu uso filtro? Depois que eu tive filho, eu fiquei com umas manchinhas no meu rosto, sabe? Umas manchinhas que me perseguem. Se eu ficar no mormaço, se eu pegar um sol, eu uso 1 quilo de protetor solar, mas eu sou muito branca, tá? Então, qualquer mormaço, qualquer sol que eu pegue, essas manchinhas, elas tendem a aparecer, tá? Eu já fiz milhões de tratamento, elas melhoram, mas elas voltam. Vocês, mulheres que são mães, me entendem, não é? Que é o famoso melasma. Então, eu uso filtro, tá? Isso já me incomodou tanto. E eu buscava todos os tratamentos possíveis. Pagava horrores para os dermatologistas, sabe? Para tratar o meu melasma. Mas por que eu queria tratar o meu melasma? Porque aquilo me deixava triste, me deixava com autoestima baixa, sabe? A minha autoestima ficava muito baixa, eu ficava com vergonha de fazer foto, com vergonha de me expor. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que, como não ia ter jeito, eu ia ter que conviver com melasma, e a única coisa que eu consigo é fazer um tratamento para melhorar, mas eu sei que isso volta se eu tiver um pequeno descuido, então eu aprendi a conviver com ele, tá? Tá? Então, é isso, tá? Então, a minha autoestima ficou baixa por um bom tempo por conta desse melasma. E eu não media dinheiro para resolver esse meu problema. O que o dermatologista passava para eu usar, o valor que fosse, eu pagava. Eu dava o jeito para pagar. Tá? Então, é isso aí que vocês precisam capturar do paciente ideal de vocês. Qual é o desejo dele, tá? De repente, às vezes, a pessoa deseja estar com um sorriso brilhante, um sorriso fantástico, um sorriso de estrela, da Juliana Paz para o casamento dela. Só que na hora que você conversa com ela no seu consultório, ela vai te dizer que ela quer. Na primeira conversa, ela vai dizer: ai, doutor, eu quero clarear meu dente, eu quero corrigir esse dente torto que eu tenho aqui. E aí, o que você vai tender a oferecer para ela?
obviamente, um tratamento de clareamento, um tratamento ortodôntico, tá? Só que fica algo muito superficial. A partir do momento que você entender que ela quer um sorriso bonito, porque ela quer estar belíssima no casamento dela, gente, vocês têm uma arma na mão. Uma arma não, uma mina de ouro, porque isso aí vocês vão conseguir tocar no coração dela na hora da venda, entende? Na hora da venda, que isso é importante, tá? Então vamos, senão se eu tivesse que falar tudo aqui para vocês, eu ia passar horas falando sobre o assunto, beleza? Continuando. A outra coisa que vocês precisam descobrir desse paciente ideal, quais são as objeções dele, tá? Como assim, Júlia, as objeções, tá? De repente, ele tem algo na aparência dele que incomoda, tá? Mas ele acha que talvez você não consiga resolver o problema dele com o que você oferece. Entende? Eu coloquei a foto aqui de uma moça com um alinhador, tá? Nossa, como tem objeção de alinhador. Será que isso funciona para mim? O meu tratamento é difícil. Será que eu vou conseguir usar? Entende? As objeções. Então, você precisa descobrir isso desse paciente ideal. Quais as objeções que ele tem em relação ao tratamento, ao dentista, enfim, tá? E anotem isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, a primeira é o problema, a segunda é o desejo e a terceira é a objeção. Isso vocês precisam saber para poder vocês terem a mina de ouro na mão de vocês, beleza? Continuando. E vocês precisam entender, como eu falei lá, o que essa pessoa está buscando quando ela busca por um tratamento odontológico. O que ela está buscando? Eu estou falando do seu paciente ideal, tá? O que seu paciente ideal ele está buscando? Ele não busca, gente, ele não busca um alinhador porque ele não conhece, tá? Ele pode até conhecer, mas ele não entende que aquilo pode resolver o problema dele, tá? Ele não busca um tratamento de canal. Ele não busca, vamos lá, um implante. Por quê? Porque pode ser que ele não saiba nem que existe, tá? Pode ser que ele não saiba nem que existe. Ele está buscando resolver o problema dele. E aí, você precisa definir qual o problema que você quer resolver do seu paciente ideal. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso? Então, vocês precisam saber o que esse paciente ideal busca. E aí, você, depois que você tiver tudo isso na sua mão, que eu falo que é a mina de ouro, tá? Que é o que vai te levar a os 40K, tá? Você vai definir para quem que você quer vender. Você pode definir para quem que você quer vender, tá? E aí você, depois que você definir tudo, agora eu sei o problema que eu resolver, agora eu vou definir para quem que eu vou vender, eu escolho para quem eu vou vender, tá? E aí você vai trabalhar para atrair essa pessoa que você escolheu. Júlia, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou definir? Tá? É através da sua comunicação. Tá?
É através da sua comunicação que você vai vender para a pessoa que você quer vender e que você vai tocar nela, você vai tocar fundo lá no coração dela e ela vai, e aí você vai conseguir atrair ela, tá? Gente, vocês vão botando aí a pergunta de vocês, tá? A do YouTube eu vou responder. Vou tentar responder depois que a gente finalizar, tá bom? Porque eu só estou vendo o slide aqui que eu apresento para vocês e aqui no Instagram eu consigo ver as pessoas que estão comigo. E para você que está no Instagram, se vocês quiserem ver os slides que eu estou compartilhando com as pessoas do Facebook e do YouTube, tentem pegar um tablet ou um computador que talvez vocês estejam assistindo pelo celular de vocês, não é verdade? E aí vocês conseguem acompanhar a aula com o pessoal do YouTube e do Instagram, tá bom? Então você pode definir para quem você quer vender e trabalhar isso, trabalhar mesmo para atrair, tá? Mas é trabalhar, gente, é trabalhar, porque não é fácil. Eu não vou dizer aqui para vocês que é fácil, que é simples. Pode ser simples, mas não é fácil, tá? Então, no decorrer, vocês vão entender como que vocês podem fazer isso, tá bom? Anotem. Como que vocês vão trabalhar isso, tá? Vocês vão estudar. Lembro que que a gente falou na aula de ontem, quem esteve acompanhando a gente, nós falamos de você saber do comportamento, saber do que ele gosta, quando você escolhe seu paciente ideal, né? Então, como que você vai trabalhar para conquistar esse paciente, tá? Porque pode ser que você já tenha esse paciente, né? E você quer fidelizar esse paciente. Então, quanto mais você colocar coisas que se identifiquem com ele, que ele goste, mas ele vai querer ficar com você. Se ponha no lugar dele, né? Quando você vai num ambiente lá, que lhe trata bem, que tem todas as coisas que você gosta, né? E você não quer trocar de lugar, você só quer ficar lá. Não é verdade? É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Tá? E por que, Júlia, que a gente tem que definir esse paciente? Sabe quando a gente fala assim, que quando a gente atira para todo lado, a gente não consegue atingir ninguém? É a mesma coisa. Quando você define um paciente, você consegue conquistar ele muito melhor do que querendo atender um monte de paciente, porque existem vários gostos, existem várias situações que você não vai conseguir agradar todo mundo que está lá dentro do consultório. Não é verdade? E se você conhecer a fundo o seu paciente ideal, você vai conseguir desenhar o seu consultório do jeitinho que ele gosta. Porque o foco hoje, gente, é o cliente, tá? O foco é o cliente. É isso que vai fazer a diferença lá no consultório de vocês, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Se a sua persona tem aquele gosto de estar num ambiente confortável, ela gosta de coisas confortáveis, ela gosta de se sentir em casa, ela gosta até de tomar um chá quando ela tá lá, entendeu? Ela gosta de ficar lendo ou uma revista, tá? Outra, o seu paciente ideal pode ser que ele só fique na internet e você não vai ter que gastar dinheiro tendo revista lá na sua recepção. Entende? Seu paciente ideal, ele adora música clássica. E aí, o que vocês vão fazer? Botar na recepção música clássica, porque é o que ele gosta. Certo? Então, gente, tem várias ideias que vocês mesmos podem ter, que eu não estou falando aqui, tá? Existem milhões. E
E não só coisas, mas atitudes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma persona que eu tenho no consultório que se sente incomodado se ele atrasar 5 minutos a consulta. Isso mesmo. Sabe por que eu sei? Porque ele disse. Como ele disse? Como é que eu descobri? Eu perguntei isso para ele. Não, porque eu nunca ia imaginar um negócio desse. Como que eu descobri? Eu atrasei um paciente que era antes dele. Fiquei um pouquinho além. E aí a consulta dele eu já chamei ele atrasado. E aí ele comentou com a minha secretária que ele não gostava que atrasasse. E a minha secretária comentou. Então, eu já deixei lá anotado no sistema que eu não posso atrasar de forma alguma a consulta dele nem 5 minutos. Ou seja, se eu antecipar 5 minutos da consulta dele, eu vou... Mas ele vai gostar. Vocês não iam gostar. Cara, eu não gosto de atrasar. O cara me atendeu 5 minutos antes da minha consulta. Já ganhou o paciente. Outra coisa muito importante, tá? Ver o que esse paciente, o que ele faz no dia a dia dele, que aí quando ele entrar, você começa a conversar sobre aquilo que ele faz, sabe? Se ele gosta de fazer um esporte, se ele faz um tratamento de ozonioterapia. Que tal seu fulano, seu Francisco, seu Pedro? Como foi a sua sessão de ozonioterapia? Entende? Porque aquele paciente, ele sente que ele é seu amigo. Que você conhece ele. E mais ainda, ele vai se conectar com você. Entende? Seguindo. Outra coisa importante. Eu estou dando um exemplo aqui que a minha persona, a sua persona, a maioria das pessoas gostam, tá? Mas isso eu pesquisei também com a minha persona, tá? Vocês precisam pesquisar o que a persona de vocês gostam de tomar, que vocês podem oferecer no consultório. A minha persona, ela gosta de café. Olhem só, isso eu já até falei no curso. Muito de café, tá? Mas aí teve uma época que eu lá na clínica ainda faço até hoje, porque isso varia, tá? Eu comecei a servir cafés de cápsula, tá? Chocolate também, chocolate, café com leite, todos esses sabores. E eu comecei a observar que os chocolates, o café com leite, estavam sobrando. E o que estava saindo mais era café filtrado. Tá? E aí eu tive uma sacada. Sacadíssima. As minhas personas, elas são, a maioria, elas se cuidam muito de fazer dieta, sabe? Seguir uma dieta restrita. Que vivem aquela vibe do café, do chá, sabe? E aí eu percebi que elas não tomavam porque ela tinha que tomar café preto. E aí o que eu fiz? Eu mantive a minha máquina de café expresso e eu comprei uma outra máquina que faz só café preto, sem açúcar, sem nada. E eu comecei a oferecer para esses pacientes. E eu vi que eles começaram a tomar o café preto. E aí, mais uma opção para ele, tá? Uma das coisas que eu sirvo lá é chá, que é uma das coisas que meus pacientes gostam também, é chá, café preto, café expresso. Então, quanto mais você descobrir os desejos, as coisas que a sua persona gosta, mais você vai conseguir se conectar com ela.
certo? Continuando. Então, o ideal é que você crie esse paciente ideal, tá? Baseando-se em pessoas reais. Julie, mas eu não tenho consultório. Acabei de me formar e eu vou montar o meu consultório agora. Eu não tenho um paciente que eu posso dizer que ele é um paciente ideal, tá? Mas você pode ter, sei lá, uma pessoa que você admira, um amigo, uma tia, que você, ai, nossa, como eu gostaria que ele fosse o meu paciente. E você vai estudar essa pessoa. Você vai estudar da forma que eu tô falando aqui para você. Você vai descobrir todas essas coisas que eu falei para você até agora. E você vai criar o paciente ideal, tá? E que seja um paciente ideal que se interesse também pelo seu serviço e cumpre, tá? E cumpre. Inclusive, você pode estipular a renda desse paciente que você quer atender, tá? Por exemplo, se você faz reabilitação, aquelas reabilitações complexas, tá? E são tratamentos de alto valor, não é verdade? Então, você vai ter que atrair pacientes que têm condições de pagar esse tratamento, certo? Também. Não pode ser qualquer paciente, tem que ser o paciente, tá? Então, por isso que é importante, porque, como eu falei na aula de ontem, não adianta você querer fazer um curso, por exemplo, eu tenho vários colegas, eu sou ortodontista, e eu trabalho muito com alinhador e com aparelho lingual. E às vezes eles chegam para mim, poxa, eu não consigo vender um tratamento com alinhador, não consigo vender um tratamento com um aparelho lingual. O paciente fala que não tem dinheiro. Aí vem, será que você está atraindo a pessoa que você quer atrair? Ou você está tirando, aí aquela pessoa gostou, foi até você, mas não era de fato a pessoa que era para ser, que você queria atrair. Fez sentido para vocês? Tá? Então, é por isso que você precisa desenhar perfeitamente esse paciente ideal. Perfeitamente. O dia que você conseguir desenhar pelo menos um paciente ideal seu e começar a se comunicar com ele da forma que deveria se comunicar, você vai ver que vai ter diferença na hora de tudo, do seu relacionamento com ele, na hora da venda. Beleza? Continuando. Então, a gente, para quem já está no nosso grupo do Telegram, vai receber o nosso presentinho que a gente dá em todas as nossas aulas, tá? Mas, além desse presentinho, vai ter um presente extra, que eu não vou dizer, tá bom? Só se você entrar lá no nosso grupo do Telegram que você vai saber. É um presentinho extra muito especial que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Certo? Então, como a gente falou na aula de ontem, eu vou enfatizar, tá? E anotem o que você precisa saber, tá? Além de você anotar lá o problema que você vai resolver, tá? As objeções que você tem que resolver e os desejos desse paciente, tá? Você vai criar esse paciente ideal de acordo com todas essas características que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Anotem, gente, que vocês vão entender o porquê que vocês têm que saber de tudo isso, tá bom? Idade, gênero, fontes de renda, eu dei um exemplo aqui da fonte de renda, tá? Por que você tem que saber a fonte de renda do paciente ideal?
a localização, onde que ele mora, a situação familiar dele, se ele é uma pessoa só, tá? É uma pessoa só que não tem filho, tá? É muito diferente, né? Uma pessoa que é só, que não tem filho, que tem uma renda, tipo de 10 a 15 mil reais, tá? Que mora num bairro nobre, tipo Marizal, ou então mora num residencial fechado, tá? Eu tô falando aqui o bairro do Marizal, para quem mora em Belém sabe, tá? É um bairro nobre da nossa cidade, para quem não é de Belém, que é de Belém que eu tô falando. E é isso, é um bairro nobre daqui que as pessoas sabem que moram pessoas que têm uma renda mais elevada, tá bom? Então, renda anual, educação, tá? Qual é a educação desse paciente? Se ele faz se ele tem nível superior, se ele é mestre em alguma coisa, tá? A etnia dele. Traços de personalidade. Quais são os valores? Quais são os valores que essa pessoa tem, tá? Os interesses dela. Estilo de vida, gente. Estilo de vida atrai tanto, tá? Conecta tanto. Não que os outros não conectem, tá? Mas estilo de vida conecta muito. Influências psicológicas, tá? Essa tua persona pode ter algum problema psicológico. As crenças, tá? Quais são as crenças que essa pessoa tem? Quais são as motivações dela? Prioridades, tá? Prioridades é uma coisa importantíssima, por quê? Porque tem pessoas que têm dinheiro, que têm condições de fazer um tratamento de alto valor, mas aquilo não é uma prioridade para ela. Isso mesmo. Se aquilo não for uma prioridade para ela, você vai vender para ela. Pode até vender e atrair, mas vai ser muito difícil, tá? Muito difícil. Então, você precisa saber essa prioridade, tá? Hábitos de compra, hábitos de consumo, interações com marca. Por que isso é importante? Muito importante, porque isso conecta. Tá? Você não se conecta com uma pessoa que gosta do mesmo tipo de roupa que você gosta, não é? O mesmo hábito de consumo. Exemplo, tá? Eu dou o meu exemplo, tá? Mas se você quiser, a Flavinha tem que casar com a persona. É praticamente isso. Tá? Eu digo assim, você tem que ser um conhecedor a fundo da sua persona. Tá? Você não vai conhecer ela de cara no início, mas você vai, no seu dia a dia, você vai conhecendo cada vez mais essa persona. Vai conhecendo a fundo ela. E quando você conhece a fundo essa persona, o teu resultado é gigante, tá? Então, as pessoas que têm o mesmo hábito de compra que você não se conecta melhor. Por exemplo, você tem o hábito de comprar celular, um iPhone. Você não se conecta com a pessoa que tem iPhone? Sim. Que gosta. Que, por exemplo, se você gosta eu gosto muito de uma marca, várias marcas. Marcas de roupa que eu gosto, por exemplo, Lança Perfume, Morena Rosa, que mais? São as duas marcas que eu mais uso, que eu compro, que eu consumo. Então, eu consigo me conectar, eu adoro as pessoas que utilizam essas marcas, porque eu consigo conversar com elas, sabe? Sobre moda.
Entende? Então, é isso, gente. É isso. Você se conecta com a pessoa que você quer atrair, sabe? E aí, lá no... Voltando em comunicação... Ai, Júlia, como que eu vou me comunicar com essa pessoa que veste a mesma coisa que eu e tudo? Sabe lá os stories do Instagram? É aí que as pessoas se conectam. As pessoas onde as pessoas mais se conectam. Os stories do Instagram. Você, obviamente as pessoas que, se os seus pacientes lhe seguem lá no Instagram, eles vão ver, né? Eles vão lhe ver ao vivo, mas você também quer atrair novas pessoas, né? Novos clientes. E os clientes, eles se conectam assim. Você posta lá um ambiente que você frequenta, por exemplo, você gosta do Madeiro, e a sua persona também gosta do Madeiro, faz sentido você postar que você está no Madeiro? Faz. Porque aí você se conecta com a sua persona. Por exemplo, a sua persona, uma das suas personas tem filhos. Faz sentido você colocar uma foto de você com o seu filho? Faz. Porque a sua persona vai se conectar. Vocês conseguem entender? Espero que esteja fazendo sentido para vocês isso. Por exemplo, eu tenho cachorro, tá? Eu tenho persona que gosta de bicho de estimação. E qual é o bicho? É um cachorro. Vira e mexe. Eu posto nos meus stories eu com a minha cachorra. Entende? Olha, a doutora lá também tem um cachorro. Que legal! Entende? Você posta lá uma foto sua com uma roupa que você comprou, vamos lá, na Lança Perfume. E aí você coloca lá seu look do dia. Hashtag Lança Perfume. E aí as pessoas que gostam, as suas personas que gostam de Lança Perfume vão se conectar. Nossa, a doutora gosta da mesma marca que eu. Ela veste as mesmas coisas que eu visto também. E aí, quando ela for lá no seu consultório, vocês podem conversar de moda. Gente, isso aqui parece bobagem, né? Parece coisa assim... Mas isso faz muito sentido, muito sentido. Sabe por que, gente, eu tô falando isso? Porque ontem, nós falamos na aula, foi o Thiago que falou, que o paciente, às vezes, ele não vem para buscar o tratamento em si. Entende? Só o tratamento. Ele vem também porque você é uma pessoa legal. Você é uma pessoa que gosta das mesmas coisas que ele. Vocês conseguem entender? E isso te diferencia do teu concorrente. Isso faz o paciente te escolher e não escolher o concorrente. Fez sentido para vocês? Por isso que é importante você estar presente nas redes sociais. Aparecer, dar cara a tapa. Tem vergonha? Ver o que é, porque essa vergonha não é vergonha. Você tem vergonha do que as pessoas vão dizer de você. E por que você tem vergonha do que as pessoas vão dizer para você? Não é verdade? Deixa eu ver meu tempo aqui, gente.
Nossa, 10 minutos. Vamos lá, continuar. Gente, se eu pudesse falar tudo que eu queria falar, a gente ia passar horas. Já falei horas aqui falando para vocês do que conecta, do que vai fazer você enxergar o paciente ideal que vai te ajudar a chegar aos 40K. Mas eu creio que isso aqui que eu tô falando para vocês já abriu a mente de vocês já conseguiram entender mais ou menos. Eu espero que vocês tenham entendido bastante o que é realmente que o paciente ideal vai te ajudar, tá? Como que ele vai te ajudar, beleza? Então vamos lá. Continuando, vocês vão fazer a construção completa, tá? E essa construção a gente vai colocar lá no nosso canal do Telegram, que você vai conseguir desenhar do jeitinho que você precisa desenhar a sua persona. CEP, cidade, país, raio, local, o clima, tudo isso, tá? Julie, eu entendi. Tô entendendo, Julie, o que tu tá querendo dizer. Mas eu preciso de algo que tu fale, uma coisa que faça mais sentido para mim, para eu escolher esse paciente ideal, que vai me ajudar a chegar aos 40K, tá? A sua comunicação tem que ser perfeita, porque o perfeito a gente não consegue, tá? É muito difícil a gente conseguir uma comunicação perfeita com esse paciente ideal. Você precisa falar português para quem entende português e não falar português para quem entende grego. Entende? Isso é que nem você querer oferecer carne para quem é vegetariano. Eu estou fazendo uma analogia aqui para que vocês entendam, tá? Então, essa questão de ficar atirando para todos os lados é mais ou menos isso. E tem paciente que não conecta, não se identifica, não sensibiliza com a sua comunicação, porque você talvez não esteja se conectando com ele, entende? Não está sabendo se conectar com ele, tá? Continuando, então, deu para entender que você precisa se comunicar em português para quem entende português e não para quem entende grego, porque ele não vai entender mesmo, tá? E vender carne para quem come carne e não para quem é vegetariano, beleza? Então, por isso que você precisa definir o mais rápido possível a sua persona, tá? Porque é isso que vai te ajudar a chegar aos 40 mil reais de faturamento. Ai, Júlia, mas eu tenho vários tipos de paciente, como que eu vou fazer isso, tá? É simples, mas não é fácil, tá? Pode ser fácil, se você já tem aquele paciente que eu sempre falo, nossa, tem aquele paciente, cara, eu queria ter milhões desse paciente no consultório. Começa por ele. Começa por ele. Senta com ele. Ah, Júlia, eu tenho vergonha de falar na frente dele. Manda uma mensagem de WhatsApp, fazendo uma pesquisa de tudo que eu falei aqui. Manda uma mensagem. Ele vai te responder. Teve um dia que eu estava estudando mais a fundo um tipo de persona minha, e aí uma das minhas pacientes falou assim, doutora, a senhora parece a minha psicóloga, de tanto que eu perguntei para ela coisas que ninguém faz isso, gente, ninguém faz isso que eu tô falando para vocês. Ninguém faz, tá? Outra pergunta que você pode estar assim na sua cabeça. Ai, mas para quem atende convênio isso funciona? É claro que funciona. O paciente de convênio, às vezes ele tem convênio, sei lá, porque é uma empresa que ele trabalha e a empresa oferece convênio. Mas se você oferecer algo para ele que o convênio não cobra um tratamento mais específico, e você tocar nele, ele vai comprar de você.
você. Vai, tá? Tô garantindo isso para você. Quem conhece a minha história sabe que eu tinha uma carteira de cliente 70% convênio, 30%, mais ou menos 30% particular. Eu converti quase que 70% desses 70% de convênio para o particular. Isso mesmo, paciente de convênio tendo plano, está comigo hoje, porque hoje eu só atendo particular, pagando no particular. Por mais que ele tenha convênio, ele tem o convênio. Teve alguns pacientes que deixaram de pagar o convênio e ficaram no particular, tá? Então, eu falo isso com toda certeza, porque isso funciona. Porque funcionou para mim, por que não pode funcionar para você, tá bom? Continuando. Julie, mas se eu ainda não tiver paciente, como eu vou fazer esse paciente ideal? Eu já falei isso aqui na aula, tá? Já falei que você pode pegar uma tia sua, um amigo seu, que você ia gostar muito de ser seu paciente ideal. Obviamente, se ele realmente vai comprar o teu serviço, desenha ele, começa por ele, tá? E aí, de acordo com o que você vai tendo a sua clientela, você vai começando a desenhar. Vai desenhando esse paciente, tá bom? E aí, talvez agora dê mais clareza para vocês do que eu falei nessa aula, como que essa aula pode ajudar, tá bom? Eu não estou falando só de rede social, gente. Eu estou falando de adequação de meio, da jornada desse paciente até chegar no seu consultório, beleza? Então, obviamente que é a sua comunicação que vai te ajudar a atrair clientes, tá? E a adequação do seu meio vai fazer com que o seu paciente, que já é seu paciente mesmo, lhe traga esses 40k de faturamento. E eu dei dicas aqui de como que você pode fazer isso, tá? Que você pode entender a fundo esse paciente e sensibilizar ele ainda mais e fazer ele lhe pagar mais. É isso aí, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe exemplo aqui de umas postagens que eu faço nas minhas redes sociais, tá bom? Eu escolhi as postagens porque eu achei mais fácil, uma forma clara de comunicação que eu poderia mostrar para vocês, tá bom? Uma postagem que eu direcionei para um tipo de persona, tá bom? Se você que está no Instagram puder entrar no Face ou no YouTube, ia ser legal, tá? Mas caso não, eu vou ler aqui e vocês vão entender, tá bom? Eu fiz uma postagem seguinte: 5 sinais que você não está cuidando do seu sorriso como deveria. Vamos lá. O que eu disse? Sempre coloca filtro nas fotos para clarear os dentes antes de postar nas redes sociais, tá? Se a minha persona faz isso, ela vai se identificar, tá? Se alguém aqui, se você é minha persona, você vai se identificar. Ou você pode também ter algo semelhante à minha persona, tá? Isso ser algo semelhante da minha persona, talvez você nem seja a minha persona. Mas pode ser que essa característica, essa coisa que eu tô falando também sensibilize você, tá? Outra coisa é... Nossa, repetiu aqui, tá? Mas eu vou continuar. Restringe o sorriso ou disfarça com a mão na hora de sorrir, tá? Tenho que tocar a pessoa de alguma forma para ela se sensibilizar. Está com dificuldade de ter relacionamentos devido à baixa autoestima. De repente, ela tem um diastema. E aí, o que acontece? Aquilo atrapalha a autoestima dela. E aí, o que ela faz? Ela põe a mão na hora de sorrir e disfarça. Enfim, faz de tudo para disfarçar aquilo. Tá? Então, se você toca lá, que você pode resolver o problema dela, ela vai se conectar com você e vai até você, tá? Faz milhões de fotos e escolhe aquela em que o ângulo do seu sorriso ficou melhor, pois não aparece o dente torto que tanto odeia. Quem aí aqui de vocês é assim? Gente, eu tenho 50 e
3 minutos no Instagram. Quem quiser continuar assistindo a minha aula, vai lá pro Facebook e pro YouTube, tá bom? Que essa é a parte mais prática que eu posso dizer, que você vai clarear a mente de vocês, tá? Vive mascando chiclete para disfarçar o hálito. Se eu quisesse ser mais específica, o tanto que eu conheço essa minha persona, eu ia colocar assim, vive mascando mentos para disfarçar o hálito, porque eu sei que ela vive com mentos. Gente, o pessoal do Instagram já finalizou, eu vou continuar a minha aula aqui no Facebook e no YouTube, tá? Então é isso, beleza? Então eu vou para uma outra postagem aqui, tá? Direcionada para minha persona. Dicas de higiene bucal para quem passa o dia fora de casa. Por que eu poderia muito bem ter colocado assim, dicas de higiene bucal? Por que coloquei para quem passa o dia fora de casa? Tá? Eu fui mais específica, porque a minha persona é aquela persona que sai de manhã para o trabalho e só volta no final do dia. Ela passa o dia inteiro na rua, tá? Então, foi um post para ajudar ela, certo? E como que eu fiz, eu escrevi? Como foi que eu me comuniquei? Com a sua vida corrida durante o dia, você passa a maior parte do seu tempo fora de casa, né? Sei que para manter a sua higiene bucal é um grande desafio para você. Pensando nisso, sabe quando a pessoa sabe, cara, ela fez essa postagem para mim. Talvez você esteja até se identificando também. E, cara, ela fez essa postagem para mim, ela tá falando comigo. Pensando nisso, listei algumas dicas que vão te ajudar nos cuidados diários com a sua higiene bucal. É só arrastar para o lado, tá? E aí, se você quer ver o que eu coloquei, você pode ir lá no meu Instagram, @doutorajulierica, pode fuçar lá o meu feed e ver o que eu coloquei de conteúdo para ajudar essa minha persona, tá bom? Outra postagem, tá? Eu coloquei uma foto. Eu estou segurando um alinhador, tá? Que é um dos tratamentos que eu realizo, que eu sou ortodontista. E eu escrevi o seguinte, tá? Isso que a gente escreve, eu escrevo direcionado para a minha persona, tá? Eu não atiro para todo lado, porque eu quero que a minha persona, quando ela leia o que eu escrevi, caia, sabe? O chapéu caiu certo na cabeça dela, é isso aí. Eu quero que ela sinta que aquela mensagem foi feita para ela. Então, eu coloquei assim. Você já deve ter procurado ou está procurando por um tratamento que corrige o que não está lhe agradando com o seu sorriso, pois ultimamente não está feliz com o que está vendo no espelho. Mas como você já utilizou um aparelho fixo e metálico em um tratamento ortodôntico que você fez no passado, agora quer tratar com um aparelho que prejudique sua estética, não é verdade? Tipo, ela quer tratar agora com um aparelho que não prejudique a estética dela. Aí você procurou ou está procurando na internet por um aparelho que não apareça. Isso eu já sei que ela pode já ter fuçado lá, porque ela já sabe as opções que tem no mercado, entendeu? É aquela paciente que já fez um tratamento ortodôntico, mas com o passar do tempo, um dente entortou, sabe? E aquilo incomoda ela. E aquilo não está agradando ela, entende? Então, eu fiz essa postagem direcionada para essa pessoa, mas ela não quer mais utilizar um aparelho fixo. Para ela se ela tivesse que utilizar um aparelho fixo novamente, ela preferia ficar com o dente torto. Então, e ela já buscou na internet as opções e ela já sabe que existe um alinhador transparente, entende? E aí eu coloquei assim, aí você procurou ou está procurando na internet por um aparelho que não apareça na hora de sorrir. E o primeiro ou talvez segundo que apareceu para você foi o alinhador transparente. Por que coloquei ou o primeiro ou o segundo? Porque às vezes aparece o aparelho lingual por primeiro, tá? E aí pode aparecer ou por primeiro ou por segundo, tá? Então, até isso
A gente precisa ser específico, porque a pessoa, como é que ela sabe que foi desse jeito, sabe? Como é que ela sabe que realmente foi do primeiro na segunda tentativa que eu consegui isso? Vocês estão entendendo? Então, gente, isso é fantástico. E vamos lá. De fato, ele é uma opção para quem precisa manter a aparência. É muito usado por atrizes, blogueiras e também quem pratica esporte. Porque as pessoas, elas são... Essa minha persona, ela é uma das coisas, ela é influenciada pela mídia. Entende? Então, se eu falar para ela que a atriz fulana de tal, a blogueira, uma pessoa famosa utiliza, ela vai se conectar, mas ela tem interesse. E aí, eu continuei lá. Pois reduz consideravelmente as chances de lesões na boca por conta de pancadas ou outros problemas. Tá? E aí, passou pela sua cabeça, será que esse tipo de aparelho ortodôntico resolve o meu problema? E aí eu fiz uma chamada para ele. A resposta é que só um dentista ortodontista poderá responder pessoalmente para você. Eu não disse que era eu. Eu não poderia falar assim. A resposta é que só eu, ortodontista, poderei resolver isso. Não! Porque você tem que ajudar ele, entende? Você não tem que chamar ele que você que resolve. Porque a escolha é dele. Entende? Então, aquele negócio de você colocar assim, marque sua consulta, não façam isso, tá? Não façam isso. Ajudem a persona de vocês nas redes sociais, tá? Direcionem a comunicação de vocês para ela, que ela vai se sensibilizar com isso, e aí vocês vão conseguir atrair. Façam isso, depois vocês me dão um feedback, tá bom? Eu quero que vocês comecem a fazer isso. Comunicação, melhorar a comunicação de vocês com a persona de vocês. Tá? Sobre fio dental. Faz sentido eu postar sobre fio dental? Claro, o fio dental é importante para qualquer... Quem é dentista tem que ajudar de alguma forma. O fio dental faz sentido. Para mim faz sentido, tá? Aí você vai ver se faz sentido para você na sua persona. Bom? Então, eu coloquei assim, eu sei que você tem preguiça de passar o fio dental e sei também que para você ele é considerado a parte chata e às vezes até desnecessária da higiene bucal. Mas saiba que você não é o único. O fio dental ainda é muito resistido pela maioria das pessoas. O que você precisa entender é que ele é o único capaz de realizar uma limpeza completa dos seus dentes, passando por espaços onde a escova não alcança. Ele é capaz de remover toda a sujeira que fica entre o dente e outro. Enfim, eu explico lá, tá? E aí, no final, eu faço uma chamada de ação, que é não deixe de curtir, compartilhar com aquele seu amigo que tem preguiça de passar o fio dental. O que ele vai fazer aí? Ele vai lembrar, vai lembrar de um amigo, vai lembrar do pai, da mãe e vai encaminhar. E aí você encaminha, vocês sabem que o algoritmo do Instagram, falando aqui de Instagram, vai ajudar você a aumentar a sua visualização, das pessoas de curtirem, as pessoas de seguirem, enfim, tá bom? Continuando, a última. Nosso último slide. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque quando eu aprendi isso, fez muito sentido para mim, tá? E eu quero que essa aula tenha feito muito sentido para você. E foi isso, não só isso, tá? Obviamente a construção do plano de negócio, tá? Mas a construção da minha persona foi que fez eu chegar, talvez, mais fácil e ter alcançado muito mais do que os 40k de faturamento no consultório, tá? Então, quando você sensibiliza, você entende a fundo a sua persona e sensibiliza a sua persona,
sabe? É aquele paciente que você vai passar o preço para ele não vai dizer, me dá um desconto, sabe? Você vai fazer ele entender que ele sabe que ele precisa e que ele vai pagar. Ele vai dar o jeito dele de pagar, tá? Por mais que aquele tratamento ele tenha achado um valor acima do que ele esperava, mas ele talvez nem fale para você isso. Ele vai buscar outra forma, ou ele vai perguntar, doutora, como é que eu posso pagar isso? Porque você tocou nele. Você foi a pessoa que ele escolheu para resolver o problema dele, entendeu? E ele quer fazer o tratamento com você. Ele quer que você resolva o problema dele. Então, por isso que é importante você conhecer. Lembra lá no início que eu falei desejos, problemas e objeções, tá? Então, isso aí é o ouro para você chegar aos seus 40 mil reais de faturamento no seu consultório, tá bom? Agradeço você que me assistiu pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, tá? Que eu tenha acrescentado um conhecimento, talvez que você nunca tenha visto, que nunca tinha passado pela sua cabeça, talvez, e que isso te ajude já a aplicar o mais rápido possível no consultório, tá? Porque é essa a nossa intenção, tá? Esse é o nosso objetivo, é que você coloque em prática para que os resultados venham o quanto antes. E vai estar lá no nosso canal do Telegram, tá? O presentinho que a gente já tinha prometido e o presentinho extra que eu falei para vocês que quem tiver no nosso canal também vai receber, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui e eu aguardo você amanhã às 20 horas para a nossa aula. Tchau, tchau!